canal da Aprimore Brasil. Eu sou Adriano César, juntamente com Antônio Carlos Salles e Sandro Marroquim, compomos a Aprimore Brasil. E na nossa série de entrevistas, nós temos hoje o prazer de estar recebendo aqui conosco Roberto Braga. Roberto, primeiramente, seja muito bem-vindo aí ao nosso bate-papo. Eu vou falar rapidamente aqui das credenciais do Roberto. Inclusive, se eu for falar todas, vai ter que ser uma gravação só para o currículo e outra só para a entrevista. Mas, assim, eu vou falar rapidinho aqui daqui a pouco, então, apresentar o Roberto. Mas, antes disso, eu vou passar a bola para os meus amigos também darem o seu oi. Antes de eu começar aqui a entrevista e falar do Roberto, Sandro Marroquim e Antônio Carlos Salles, é com vocês. Muito bom, Adriano, muito bom. Uma excelente entrevista hoje, Antônio, meu amigo e sócio, Adriano também, e Roberto Braga aqui, nesse momento impressionante de mudança comportamental que nós estamos vivendo, né? Notadamente no setor que o Roberto domina como poucas pessoas aqui no Brasil, o setor da gastronomia. Será um prazer muito grande trocarmos ideias. Muito bem. Olá, pessoal. Antônio Carlos aqui falando. Um prazer muito grande em reencontrar, né, depois de 30 anos, meu amigo Roberto Braga. De lá para cá só mudou a cor do cabelo, igual a mim, mas tudo tranquilo. Estamos juntos aí para mais essa entrevista. Adriano. Maravilha. Bom, como o Sandro já bem adiantou, o Roberto Braga é uma das sumidades aí nacionais na área de gestão da gastronomia. Ele que é autor deste livro aqui que eu mostro aqui para vocês, né? Já está na 5ª edição, amplamente divulgado. E uma grande característica marcante aí, provavelmente, do Roberto é a sua experiência profissional aliada com a sua formação acadêmica. Novamente, eu vou resumir aqui um pouco, né? Eu tenho essa missão aqui de tentar resumir o currículo do Roberto. Depois, naturalmente, o Roberto pode complementar quando eu passar aqui para ele. É engenheiro mecânico de formação, mas teve especializações em Santa Catarina, atuou durante muito tempo como professor da Universidade Federal da Paraíba e como diretor industrial da São Brás, além de outros empreendimentos, como franqueado do McDonald's e muito mais. Roberto, mais uma vez, me desculpe se eu resumi demais, mas era muito mais para a gente já começar esse bate-bola aqui. Hoje, o bate-papo dessa nossa entrevista é sobre gastronomia, novos tempos, novos comportamentos e ninguém melhor do que o nosso amigo Roberto. Roberto, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Eu queria que você soubesse o seu oi inicial, sua apresentação, para a gente começar o nosso bate-papo. Boa tarde a todos, a Adriano, a Sandro, a Antônio Carlos. É um prazer enorme estar aqui. Me deixou muito feliz o convite da Aprimore, né? Principalmente para conversar nessa área, onde a minha consultoria, que tem 17 anos, tem um trabalho muito forte também nesse segmento, principalmente no segmento gastronômico. Sim. Por conta desse livro também, que tem mais de 12 mil exemplares vendidos, né? Eu tenho uma história muito ligada a tudo que é da gastronomia. Eu tive restaurante, tenho ainda alugados, fui da McDonald's, trabalhei em fábrica de alimento, em multinacionais, como a Maizena, Fábrica Maggi e outras, hoje pertence tudo à Unilever. Uhum. Então, colhemos muita informação, muito trabalho feito no campo, né? Uhum. E ficamos assim preparados para poder atender um convite da Aprimore, que nos deixa muito feliz. Muito, muito honrados aqui com você, tá, Roberto? Já colocando a bola em campo, hoje a gente está vivendo um momento ímpar na história, provavelmente, da humanidade, por assim dizer, e a gente vai fazer um bate-papo agora voltando, inclusive, para o futuro, né? Para aquilo que está por vir, esses novos tempos, e que comportamentos, especialmente os empreendedores desse ramo da gastronomia, vão precisar enfrentar. Sabemos, por várias pesquisas, que o consumidor ele vai voltar ainda lentamente, apesar da abertura econômica e tudo mais, mas muito desconfiado, muito ressabiado, muito preocupado com as questões de segurança, por um lado, fornecedores também com suas situações econômicas um tanto quanto difíceis. Então, é um cenário, digamos assim, como pano de fundo que nós temos para hoje ou para daqui a pouco. A pergunta que eu te faço, a primeira é a seguinte: diante desse cenário, quais são as atitudes, né, que esses empreendedores, gestores, enfim, da gastronomia precisam ter para enfrentar esses novos desafios? Bom, nós temos dois aspectos. Um, se você fala de futuro, sim. Outro se fala depois da pandemia, né? Se for de futuro, nós temos uma amplificada aí a área onde esse pessoal vai ter que trabalhar, porque a pandemia daqui a pouco se acaba. Sim. Né? Uhum. Mas respondendo em termos de futuro,
a gente não pode nunca negar, Adriano, que a ciência e a tecnologia foram sempre vanguarda no desenvolvimento da humanidade. A história conta isso. Portanto, mesmo apesar de que a ciência e a tecnologia tenham sido utilizados várias vezes, ou por vezes, vamos dizer assim, para fins controversos, deixando a miséria, a pobreza, a desigualdade social, a distribuição de renda a merecer clamarem por soluções definitivas, adequadas. Sim. Agora mesmo o meio ambiente também está nessa lista. O clima, nós vamos falar muito deles agora, esquecendo até de falar da fome. Então, todos esses aspectos onde hoje a gente encara isso, certamente e sem dúvida serão o local ou por onde passarão o futuro de todas essas empresas. Porque o mundo já não aguenta mais ver, Adriano, e Sandro e Antônio Carlos, que hoje, por falta de água potável, morrem 3 pessoas por minuto no mundo. Sim. Por falta de alimento, morrem 7 por minuto no mundo. Você veja que coisa terrível, né? E não o papel da ciência, né, nesse processo de reverter e trazer soluções. De reverter isso. Então, não tem como não passar por aí a solução de futuro, tanto para os restaurantes como para qualquer tipo de empresa que hoje não tem como não colocar na sua estratégia empresarial a preocupação com a sustentabilidade. Né? Meus netos, os seus filhos, aprendem isso do colégio. Perfeito. E hoje nós vemos, por exemplo, a preocupação já grande. Você vai no supermercado, algumas empresas que já visualizaram isso, exprimem no seu rótulo a preocupação sua com o meio ambiente. Restaurantes já definem parte do seu cardápio, dedicam parte do seu cardápio para serem produzidos com materiais orgânicos e insumos orgânicos que crescem a cada dia suas vendas nos supermercados, das feiras livres pelo país. Ou seja, a sustentabilidade é uma coisa importantíssima, né? E como você falou em atitude, isso, aí eu queria que você pontuasse algumas coisas agora, de curto prazo também, né? Já saindo da pandemia, o que é que você enxerga? Né? Provavelmente nós teremos aqui vários empresários, gestores, né, de bares, restaurantes que vão estar assistindo esse vídeo. O que é que você poderia dizer para eles de curto prazo? Que atitudes eles devem tomar, né, para poder fazer essa transição? Tem algo que tem que prevalecer na inteligência e no pensamento de todo empresário. É que, para ser longevo, ou a sua empresa ser longeva, tem que trabalhar no sentido de harmonizar o econômico com o social e o ambiental. Não tem como fugir disso, né? Se você quer traduzir mais para o nível tático, você diz, como é que eu faço isso? Sim. Na hora que eu negocio com meus clientes, com meus fornecedores, com a sociedade, não posso, por exemplo, chegar aqui e aceitar uma lagosta na época que a pesca é proibida, porque o cara vai me entregar na calada da noite que a fiscalização não funciona. Eu estou traindo o meu objetivo. Então, esses aspectos são muito importantes. E, se quiser mais na atitude, no nível mais tático, assim, operacional, é você fazer com que os empregados, os seus colaboradores, se sintam à vontade, sabem que estão contribuindo com um objetivo bom. Eles terminam, mesmo sem estabilidade, mas participam de uma empresa onde é estável e duradouro o seu trabalho. Aí entra o trabalho do recurso humano, que precisa desenvolver profissionalmente essas pessoas. Né? Então, tudo isso está na área das preocupações de futuro com as empresas. Excelente. Antônio Carlos quer fazer uma pergunta. Eu também. Sandro, primeiro, pode ir. O Roberto, com essa abordagem inicial que ele fez, ele me lembrou a virada do século, entre 1999 e 2000, como se dizia assim, haverá uma grande diferença de atitudes, de comportamento humano nesse novo século. E eu penso que a humanidade esperou 20 anos, né? E ela foi meio forçada a ter essas mudanças, né? Veja, ele citou o caso das escolas, por exemplo, as crianças, o nível de conscientização, essa nova forma de consumo, né, da classe de clientes, notadamente na parte de restaurantes, bares e restaurantes. Eu penso, Roberto, que as crianças estão melhores educadas do que a nossa geração, sabe? Elas têm um nível de conscientização e de cobrança nas escolas hoje bem maior. E agora, digamos assim, entre aspas, meio a fórceps, né?
uma forçação para que isso venha realmente ser instalado, né? Antônio, por favor. Veja bem, eu fui sócio, né? Eu sempre tive algum relacionamento, alguma relação com o setor de gastronomia, né? Quando eu morava em Salvador, eu fui sócio de um buffet de pizzas, né, com minha esposa. Depois eu também, antes disso, inclusive, eu fui sócio, inclusive eu e Sandro Marroquim aí, né? Nós somos sócios do maior restaurante aqui de Alagoas, né? E hoje eu tenho uma pizzaria com meu filho que tem toda uma pegada de sustentabilidade, né? Além de um negócio de alimentos resfriados com minha mulher que nasceu na pandemia. Aí é o seguinte, Roberto, uma pesquisa da Associação Nacional dos Restaurantes mostra que 21,4% das empresas ouvidas acham que não vão conseguir reabrir depois da quarentena. A pesquisa também mostra que 65,5% passaram a operar no delivery. É o meu caso, inclusive, na pizzaria, né? Mas tiveram queda de faturamento superior a 70%. A nossa chegou a 75%, tá? Comparando a segunda quinzena de março com a primeira e nos meses de abril, maio e junho. A minha pergunta para você, Roberto, é a seguinte: como devem se comportar os empresários do setor nesse retorno da pandemia, né, para tentar contradizer essa pesquisa, né? Então, assim, alguma coisa voltada para a maneira como ele deve negociar com os fornecedores e colaboradores, como é que ele deve tratar com seus clientes, a forma de abordar os clientes, né? E também a forma como ele deve tratar a coisa interna, né? Até dentro com os sócios internamente e assim por diante. Na verdade, Antônio Carlos, qualquer empresa, por menor que seja, de qualquer tipo que for, até ser formal ou não formal, informal, ela, a partir do primeiro instante de operação dela, ela já está diante de 5 grandes grupos importantes que são seus apoiadores. Muita gente, mas como eu sou tão pequenininho, eu estou diante de 5 grupos, existem. E ele sabe, o cliente que abre e fecha o negócio dele se não for bem tratado. O fornecedor, o colaborador, ele, os acionistas que esperam o retorno do investimento feito e a sociedade. Agora, você imagine que essas empresas, para serem longevas, elas têm que atender simultaneamente a esses grupos que muitas vezes são antagônicos. E como é que elas atendiam até antes de fecharem, infelizmente? Elas tinham lucro e podiam dedicar parte do seu lucro nesse trabalho de atendimento a esses grupos para continuarem vivendo. Agora, você imagine um grupo de fornecedor que precisa apurar dinheiro depois da pandemia, o restaurante que quer comprar pela metade porque não sabe se o cliente vai frequentar. Bom, ele já sabe que vai pela metade, porque o restaurante está cortado as mesas pela metade do plano de abertura econômica. Então, o cliente vai dizer, não, eu quero receber meu dinheiro e você vai ter que fornecer pelo mesmo preço na quantidade que é a metade. Você imagine a preocupação. Depois, o fornecedor está com material bom, tem qualidade boa, como é que eu vou discutir isso? A mesma coisa com o cliente chega lá... Estratégia, né? Que estratégia utilizar? Estratégia. Por isso que eu digo o seguinte, meu amigo, quem vai estar no topo disso para resolver isso é o líder, é a liderança. Você tem que ter liderança grande para fazer isso acontecer, para fazer essas metas. Eu digo até assim, tenho dito para meus amigos, faça agora, dessa pandemia, um plano de saída desse aprisionamento para pós-pandemia, para saber que objetivos, que metas você vai ter que cumprir. E coloque no rol dessas metas o acordo, a parcimônia que você tem que ter em saber resolver essas questões. Porque se for brigar com o fornecedor, ele pode até deixar de fornecer, ou vai fornecer com qualidade inferior, você não encontra outro na mesma hora. Ou seja, você tem que ser inteligente, né, para fazer isso. Eu gosto sempre de dizer para eles, tudo é aliado do homem que sabe querer. Quem dizia isso era Machado de Assis. Boa. Então, você tem que saber querer numa hora dessa. O líder precisa estar aí atento que ele vai enfrentar dificuldades grandes, né? Com os fornecedores, com os clientes. Pois não, Adriano. Roberto, então, diante do que você está me dizendo, talvez a palavra-chave aí seja negociação, né? Negociar, botar na mesa as possibilidades, as cartas, né, para que haja um ganha-ganha, né? Todo mundo, no final das contas, já está perdendo e pior será se isso, né, se cada um não ceder um pouquinho. Então,
Me parece, diante de tudo que você falou, negociação com o fornecedor, com o colaborador, eventualmente com o cliente, enfim, então... O acionista. Isso, o acionista quer o retorno, né? Perfeito. Quer que ele compre mais barato, ele não pode, né? Uhum. Vai ter que ser uma negociação grande e saber negociar com calma, né? Sem querer quebrar que não, eu vou voltar a funcionar, esse fornecedor, para ele ganhar dinheiro, tem que fornecer a mim. Não é assim também, não. Por isso que a minha questão de sempre falar no lucro, na gestão do lucro, é muito importante. Porque eu vejo ele dizer, não, nós temos que voltar fornecendo bem, dando álcool gel, fazendo mimo. Quanto custa tudo isso? Você tem que estar nos custos. Você tem que saber se você está lucrativo. Porque sem lucro a empresa sequer existe. Não é? Você tem que ter esse cuidado de fazer isso, mas ao lado sabendo se você está com condições de realmente bancar isso. Senão, é melhor aguardar um pouco. Ou seja, bons controles financeiros, né? São muitos os custos para a retomada, né? Eu estou passando por isso lá na pizzaria. Tem que comprar um tapete que faz não sei o quê para limpar o pé do cliente e o sapato do cliente, tem que comprar não sei quanto de álcool gel, tem que comprar máscara, tem que colocar aqueles acrílicos na frente do caixa, não sei o quê e tal. Ora, eu estou há 3 meses sem faturar praticamente, me segurando para não fechar, sem demitir ninguém. Eu não demiti uma pessoa sequer. Fiz todos os acordos. Mas aí agora, para entrar, ainda vem todo esse processo, né? Todas as exigências, né? Essas exigências para a pessoa gastar e gastar e gastar. Né? Então, quer dizer, o comportamento realmente do empresário, do empreendedor, ele tem que passar por um reflexo, como você falou aí. Não dá para pisar na língua não dá do fornecedor até ele estribuchar no chão, porque você vai perder esse fornecedor e vai querer fornecer mais. Então, o comportamento tem que mudar realmente, tem que ser diferente. Na verdade, toda empresa precisa satisfazer esses grupos de apoiadores. E só pode satisfazê-los se tiver dinheiro. Se o cara tem caixa, tem uma situação financeira que vai arriscar mais dinheiro, ele pode até sair melhor. Mas essa não é a maioria. A grandíssima maioria, vamos dizer, botar no superlativo para enaltecer o argumento, é dinheiro, meu amigo. Como é que você vai rebancar? Todo mundo passando dificuldades financeiras. Hoje, ainda tem bancos aí, a questão do empréstimo do governo federal para esses pequenos, tem juros baixíssimos aí, né? Que tem quem pudesse habilitar, de repente, aumenta um pouco o risco, mas de repente ele sai para uma solução onde possa agregar um capital de giro aí, mas isso tem que ser planejado. Por isso que eu tenho sempre dito a meus amigos, aproveite a pandemia, não só são 30 dias, não só são 60, faz um plano disso aí, de pensa. Pensar é tudo. O que eu vou fazer com o meu fornecedor? Eu já começo a conversar com ele agora. Começa a conversar com o colaborador. O colaborador vai estar em casa, vai trabalhar pela metade. Você está com a metade das mesas, vai faturar pela metade. Então, você tem que ter poder de convencimento. Você tem que liderar todo esse trabalho. Você tocou no assunto de fornecedores, de clientes, e eu vou só instigar um pouquinho a sua experiência, trazer um pouquinho aqui à tona, porque deve ter também um grande relacionamento entre sócios, né, Roberto? Isso. Não, o sócio, ele tem normalmente o que está à frente, né? E lhe digo que 90% das empresas que eu trabalho, normalmente com empresas pequenas, inclusive trabalho muito sem cobrar para essas empresinhas pequenas, mesmo as médias, eles não botam nenhum custo de prolabore, que o sócio está lá de fora, não, eu não estou recebendo, tu também não vai receber. Então já começa errado por aí, que o sócio tirou o dinheiro do aplicativo do banco, quer receber pelo menos o que o banco colocou, mas ele não está dentro. Todo dia administrar, acordando de manhã cedo para fazer compras, até meia-noite, quando o restaurante fecha. Não é? Eu já fui no McDonald's, saí de lá 2h30 da manhã, 3 horas. Todos os dias, para deixar tudo limpo e contar do estoque. Mas o sócio não quer saber. Não, tu só começa a retirar quando eu também começar a retirar. Aqui está errado. Então, esse relacionamento com os sócios, ele tem que ser conversado, mostrado. Rapaz, eu estou na frente ali do tirinete, né? Eu não posso ser assim, não. Vamos ter que entender também, os sócios vão ter que entender isso. Porque senão vai fechar mesmo. Né? O que você está trazendo aí é exatamente o que aconteceu comigo na minha pizzaria.
Eu, por conta dos meus 60 anos, estou no grupo de risco da pandemia e tive que ficar mais recolhido em casa. Meu filho, que é meu sócio, tem 30 e poucos anos de idade, continuou à frente lá do negócio. Tá entendendo? E ele não podia passar 4 meses sem receber absolutamente nada, trabalhando sem receber absolutamente nada. Ele estava à frente do negócio. Então, o que é que eu fiz? Eu abri mão do meu prolabore momentaneamente na pizzaria, certo? Mas ele fizemos um acordo e ele está retirando, não o que ele retirava antes, mas uma parte, pelo menos, do que ele retirava, para poder passar esse momento aí, tá entendendo? Então, é por aí que a coisa tem que acontecer. Não é verdade? Bom, Roberto, eu queria... Você quer fazer uma abordagem do Antônio Carlos, não? Não, eu quero... Isso é verdadeiro o que o Antônio Carlos disse. O sócio que não está na frente, imagina a preocupação desse cara que é o gerente, ou é o sócio que está na frente como gestor, a preocupação dele ter, chegar no fim do mês, o dinheiro não dá. Então ele fica preocupado. Meu sócio entrou aqui comigo, mas, meu amigo, tem que chamar o cara é obrigado a entender isso. Ele não é sócio, né? Ele tem que entender que você está numa bolsa que despenca 70% num dia, você perdeu as ações, depois não espera que retorne. Ou seja, ele tem que tomar uma decisão. Esse trabalho é bom. Se já tivesse com o meu sistema implantado, ele ia saber o horizonte de planejamento para ele sentir-se à vontade. Então, eu vou mergulhar aqui, mas vou emergir lá na frente com muita força, porque o mercado é grande. O mercado cresceu nos últimos 12 anos, antes de 2015, superior a 14% ao ano, dando inveja à China. Nos últimos 5 anos, esse mercado gastronômico, Sandro, Adriano e Antônio Carlos, cresceu acima de 7%. Agora não, o ano passado foi para 6,8%, vai cair muito agora, mas a população do mundo é a mesma, os restaurantes vão ter que comer, ninguém gosta mais de cozinhar em casa, isso vai ser um período que depois não se adapta. A mulher trabalha, já almoça fora, quando chega em casa já compra no fast food, o jantar, ou seja, ele vai voltar a crescer. Então o sócio tem que dizer, não, eu estou sócio, então vamos submergir aqui um pouco, vir dos controles e sair na frente. Isso não vai dar certo à sociedade. Né? Deixa eu aproveitar essa sua abordagem. Você levantou uma bola muito interessante. Eu estava lendo uma pesquisa, inclusive contribuindo com o que o Antônio Carlos falou no início, uma pesquisa da Confederação Nacional do Turismo, né, indicando que provavelmente 30% de bares, restaurantes e similares não reabrirão depois da pandemia. É um número gravíssimo. Dos 200 mil, né? Exatamente. Né? Que a gente está falando de todos 200 mil estabelecimentos. Né? Eu vi essa pesquisa. Então, isso corroborado com outras coisas da Abrazel também, são dados muito perigosos. Mas é como você falou, né? Esses bares, eles de uma certa forma, e restaurantes, provavelmente, e infelizmente, talvez não fiquem no mercado, mas os clientes, eles vão permanecer. A pandemia um dia vai passar. Então, eu gostaria de ouvir de você, tentar entender assim, que cenários de oportunidades, Roberto, você pode imaginar assim, para os próximos anos. Eu agora não estou falando pós-pandemia, não, porque não dá para adivinhar. Mas a gente está falando um pouco de uma visão de futuro, né, para os próximos anos. Né? Que tipo de comportamento as pessoas precisam ter, os empresários precisam ter, para poder enxergar essas oportunidades do futuro, que eu acho que serão promissoras? É verdade. Você bem falou também aí da quantidade desse mercado, que o Brasil é o primeiro país hoje em empreendedorismo do mundo, né? Medido pela GEM, aquele Global Entrepreneurship Monitor, tem uns relatórios belíssimos, todos gratuitos. Diz que 2015, o Brasil tinha, 2014, tinha 15 milhões de empreendedores, hoje passa de 50 milhões. É verdade. Então, crescimento extraordinário, pessoas que não querem mais trabalhar por um salário que está minguando. Né? A tecnologia dizima os postos de trabalho numa velocidade muito maior do que os cria depois. Então, esse contingente cada vez aumenta mais e vai procurar as empresas. 30% vão fechar. Então, vai ter mercado para crescer. Aqueles mais resilientes, por qualquer motivos, conseguiram ficar nesse furacão, vão voltar primeiro, mas depois vão vir outros.
ou novos, ou outros que se reinventaram, como o Antônio Carlos se reinventou. Mas o que é que precisa pensar? Novamente, a tecnologia. Eu tenho um americano que eu gosto muito dele, ele é japonês, naturalizado americano, Michio Kaku, K-A-K-U. Ele disse há uns 20 anos, o mundo sequer conhece, pensa isso, do que vai consumir daqui a 20 anos, 75% dos produtos vão ser consumidos daqui a 20 anos, sequer pensa. Então, você perguntar o que é que vai ser do futuro, o que é que eles têm que se preocupar, eu posso dar um chute aqui, um futuro muito pequeno, porque a tecnologia na curva ascendente de crescimento exponencial tira você de longe. Quem podia pensar que, nesse dia, nós já estamos comendo nos Estados Unidos carne artificial, né? Então, são coisas tremendas a tecnologia provoca. Mas, a curto prazo, ou a médio prazo, há coisas que vão andar. Por exemplo, a servitização. Servitização é um conceito que chegou forte, cada dia mais forte. A empresa, em vez de se preocupar somente com o seu produto, ele agrega um serviço ao produto para, de forma integrada, servir o consumidor, o seu cliente. O exemplo mais fantástico disso eu me lembro quando meu pai, que foi um grande comerciante do Nordeste de bicicleta. Hoje ele, como era muito criativo, já estaria hoje fazendo isso. Você não compra mais uma bicicleta, eu tenho em casa, passo 6 meses sem andar. Então, a bicicleta foi incorporada no serviço dela. Eu ponho na internet, alugo onde eu quero, deixo onde eu quero, e todo o sistema está indo no mundo inteiro. São Paulo já tem isso. Ou seja, é a servitização. O meu trabalho de produto, eu estou desenvolvendo um aplicativo, onde, em vez de o cara me comprar aqui pagando 8, 10 mil reais por uma consultoria grande, aí ele vai pagar 30 reais por mês e ter um aplicativo que vai fazer melhor do que a consultoria. Então, esses trabalhos são importantes. Outro trabalho importante, não posso esquecer, é o home office. O home office pegou pressão agora, muito, né? Então, você vai ter o seu pessoal, por exemplo, porque as atividades administrativas que podem ser feitas em casa, o meu funcionário não fica em casa na hora do rush. Planejamento, meu amigo. Durante essa hora do rush, você leva 2 horas em São Paulo para chegar no meu emprego. Eu era assim quando eu estava na Refinação do Brasil. 2 horas para chegar no laboratório de pesquisa. Eu levo 15 minutos fora do rush. Então, você vai trabalhar em casa. Quem sabe? Quer dizer, é uma tendência grande do EAD. Como é que a Primbord não pode fazer um programa de trabalho para essas empresas para que elas possam treinar seus colaboradores em casa? Olha, tem empresa que nunca reuniu seus clientes, seus colaboradores. Como é que se você, a Primbord, faz um programa que ele pode, em casa à noite, reunir os seus colaboradores e dizer do seu objetivo, dos planos, das metas? Ou seja, são opções fantásticas que estarão agora no jogo da mesa, em cima da mesa, on the table. Não tem jeito, estão ali. Então, a inteligência artificial, o mundo digital, meu amigo, é uma coisa, a internet das coisas. Um dia desse eu vi o cara falar que já existiu mais ou menos mais de 12 bilhões de internet das coisas, que esses 5 anos vai multiplicar por 5 vezes. Vai para 50 bilhões. Então, tudo isso são ideias que vão acelerar agora, não tem jeito depois da pandemia, e esse é o futuro novo. O Roberto, em suma, a atitude que a gente pode tomar é de estar atento, né? Estar identificando as oportunidades que vão surgindo ao longo do tempo e estar acompanhando a evolução da tecnologia para que a gente não fique à margem, né, da evolução da ciência e de tudo mais, especialmente aí na gastronomia, observando os hábitos de consumo, né, do consumidor, né, entendendo como é que esse consumidor está cada vez mais reagindo e agindo, né, para poder aproveitar essas oportunidades e canalizar para o seu negócio, né? Antes de passar para você fazer as suas considerações finais, eu queria saber se o Antônio e o Sandro têm mais alguma pergunta para a gente poder aqui passar a bola para o Roberto. O bate-papo está excelente, se deixar a gente vai passar aqui umas 3 horas aqui, mas já estamos terminando, encaminhar. Infelizmente já estamos terminando, né? Porque tem uma regra nossa aí, desse tempo aí, mas eu estou vendo que pelo papo aí a gente vai ter que marcar um outro encontro, Roberto. Parte 2, né? Parte 2, Falei no preâmbulo lá. Muito prazer. Eu quero só agradecer também aí a presença do Roberto, a todos vocês aí que vão nos ouvir, estão nos ouvindo, tá?
e dizer que foi muito elucidativo, que acertamos minha mosca em lhe convidar para esse bate-papo aí, tá certo? E vou passar a palavra aí para a galera aí para poder se despedir. Sandro? Eu quero agradecer também, mais uma vez, a Antônio Carlos e Adriano, meus sócios, amigos, parceiros, enfim. Foi excelente esse nosso bate-papo e principalmente agradecer a Roberto Braga. Amigo, você é um cara espetacular. Eu sei que você tem uma especialidade muito forte, você é um cara muito preocupado com números, com formação de preço, com custo de empresa e tudo mais, e a gente muito preocupado também com o comportamento humano. Eu acho que essa junção servirá para que a gente faça um novo dia aqui, como o Antônio Carlos está falando. Eu proponho, inclusive, que a gente provoque isso, né? Um novo encontro. Muito obrigado, Roberto. Maravilha. Sandro, Adriano, Antônio Carlos, eu quero dizer a vocês que, como você, Sandro, colocou bem, apesar de eu ter uma parte muito técnica voltada para a questão do lucro, que é só o cara entender fazer uma equação só, é muito simples, com as informações que ele as possui, mas o grande trabalho dos restaurantes da minha consultoria está ligado aos recursos humanos. Porque não tem jeito, o cara tem que entender que fornecedor, tem que entender que acionista, que meio ambiente, que é o meio ambiente, a sociedade, tudo é gente, tudo são pessoas. Como você não pode pensar em pessoas se você não tem como se relacionar bem e como tratar de forma adequada a cada desses grupos? Porque tudo é gente, não é? Então, eu sempre investi muito nessa área de recursos humanos, né? Só para dar um exemplo simples, estou trabalhando numa fábrica que tinha 12 gerentes em cada turno, eram chamados supervisores, e depois de um trabalho muito bem feito, só existia um por turno. E ninguém demitiu qualquer dos 9, e os três viviam mais na sala de aula do que dentro do setor dele, cuidando do recurso mais importante que ele tinha, que era o homem que estava ali dentro. Então, esse trabalho da Primore é muito grande e eu fico muito feliz de ter aceito esse convite, porque vi que a gente não falou em nenhuma conta aqui, viu? Só falou uma área que eu gosto muito, que é a área do recursos humanos. Maravilha. Roberto, mais uma vez, muitíssimo obrigado aí pela sua disponibilidade, pela sua atenção, pelos conhecimentos que você proporcionou aqui para nós, né, aqui nós três, em princípio, e para todos que estão nesse momento nos assistindo aqui pelo YouTube. Mais uma vez, fica o convite para quem quiser se aprofundar um pouco mais, adquira aí o livro, né, do Roberto nas melhores livrarias da editora Senac. E, mais uma vez, agradecer, deixando aqui o convite para você que está nos assistindo aqui pelo YouTube, que faça a sua inscrição no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário. Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo os contatos do Roberto para quem quiser interagir mais com ele em outras oportunidades. Roberto, mais uma vez, obrigado e, novamente, até breve, viu? Até breve, se Deus quiser. Muito obrigado, Antônio Carlos, Sandro, Adriano. Gostei muito, viu? Maravilha. Muito bom, muito bom, muito bom. Um grande abraço a todos, meus amigos. Um grande abraço. Tchau, tchau.